hoje aqui no podcast da CDL nós estamos trazendo uma empresária que é uma referência. O que tem de novidade, tecnologia, coisas bonitas para a casa, tendência, ela sempre traz para nós e, claro, para a região, em primeira mão. Inclusive, ela já começou inovando, trazendo os eventos aqui nesse segmento, mostras, enfim, gente, atraindo públicos diferentes, não só os arquitetos, engenheiros, pessoal da construção, mas também a todos, né? Porque quem é que não quer ter uma casa bonita, cheia de novidade, tecnologia, e tudo isso ela traz para a gente. A empresária Val, mais conhecida como da Casa Decor, que já mudou, né, Val? Mudou, hoje já tem Casa Home, Casa Aconchego. Seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Né? E é sempre muito bom estar nessa casa, a CDL, que sempre me recebe muito de braços abertos e é super parceira dos meus eventos. Né? Inclusive, Val, você tem história aqui com a CDL também, né? Você está até me contando que muita coisa começou aqui dentro. Exatamente. A primeira edição da Mostra Luminari foi aqui. Né? Agora, a primeira edição do MT vai ser aqui. Né? Então, a gente está sempre aí em parceria. A primeira edição do Conexão Mulheres também foi aqui, agora que me veio na cabeça. Então, foi as 3 primeiras edições dos eventos que é assinado por mim. Sim. Que é um grande sucesso. Dentro do CDL. Isso é muito bom, né, Val? Porque que nem assim, a CDL, uma grande parceira do comércio, também abrindo as portas, ajudando e incentivando, com né? certeza, sempre, né? Com certeza. E a gente vai assim, hoje é super grandioso, mas no início, como fazer, como é. Então, quando tem já alguém dando suporte ou acreditando na ideia, já é importante, né? Sim, é muito importante. Eu lembro que quando a Mostra Luminária, ela nasceu dentro da Casa Decor em 2014. E ela aconteceu, então, 2014 e 2015, dentro da loja. Mas ela tomou uma proporção tão grande já desde a primeira edição, porque quando nasceu a Mostra Luminária, a minha ideia era para fazer um evento para promover a Casa Decor. Então, eu convidei alguns profissionais da área, arquitetos, né, para a gente poder fazer um movimento. Mas isso teve uma aceitação tão bom, tanto do lado dos profissionais, quanto do lado do cliente final e de alguns empresários, que eles falaram, não, a gente precisa tirar isso e se tornar isso grande para a cidade. Né? Faz falta essa valorização do profissional da arquitetura, a gente poder mostrar isso em conjunto, unir essas forças. Né? Aí isso já aconteceu na primeira edição, daí eu falei, não, eu vou fazer aqui, né? Daí fiz a segunda. Mas na segunda edição ficou muito claro para mim no dia da inauguração. Primeiro que eles desmontaram a minha loja inteira, eu fiquei quase um mês sem trabalhar, porque os arquitetos, eles fazem umas coisas assim, né? Eles transformam tudo, né? E daí eu falei, e o fluxo de pessoas no dia do lançamento foi tão grande, que a Casa Decor era ali nas Cibipirunas. Sim. E tinha tanto carro, travou toda aquela região. Nossa. Ali, assim, e as pessoas queriam entrar. A loja tinha, no total, não dava 400 metros quadrados. E daí virou um fluxo muito grande. Daí eu falei, não, realmente, isso daqui não é meu mais, essa mostra. Essa mostra tem que ser da cidade, ela tem que abrir para outros, tem que sair de dentro da loja. Foi que daí, em 2016, aí eu procurei o CDL, daí era o Chitolina, que sabe que eu conversei com ele. A diretoria até estava viajando na época, estava tendo alguma coisa. E tinha acabado de passar por uma reforma o CDL, né? E daí eu falei, daí ele ficou meio assim, ainda na época. Ele falou assim, nossa, mas será, Val, que isso vai funcionar, né? Eu falei, eu acho que vai, porque eu já fiz 2 na cidade. Aí todo cuidado com o centro, né? Porque tinha acabado de passar por uma reforma. Como que a gente vai construir uma feira dentro do salão novinho, né? Mas a gente criou todo um cronograma, as regras para os expositores. E mesmo com várias pessoas querendo, essa primeira edição foi muito difícil. Porque era algo que era muito inovador para a cidade. Teve alguns anos atrás, antes da Mostra Luminari, uma mostra que foi lá dentro de um condomínio e que daí não teve um resultado, por ser dentro de um condomínio, se limitou a parte de fornecedores, às vezes não conseguiram ter o resultado que esperava. Então, quando eu abri, falei, vou fazer, então teve ali uma boa parcela que apoiou e teve muita gente que estava desacreditando. Eu lembro que as pessoas falavam muito que eu era louca. Que chegou um ponto que eu parei por isso. Falei assim, gente, será que eu sou louca mesmo de fazer isso? Porque está todo mundo falando que é loucura fazer isso. Que não vai funcionar, que, né?
Que era muito ousado, era talvez, muito o projeto, ousado, e que as pessoas não iam vir, tal, e várias coisas, porque sempre tem isso, né? Tem aqueles que, né, que ó, vai dar certo, e tem aquelas pessoas que ficam um pouco insegura mesmo e acaba daí, né, passando esse não, né? E isso é normal da vida, né? Acontece em vários momentos da nossa vida que a gente já tem o sim e o não. E daí a gente fez acontecer, né? Por mais que teve muitos nãos. E foi muito legal, porque quando lançou a Iluminari, algumas empresas e pessoas que tinham falado não, que estavam um pouco insegura, né? Quando eles viram a mostra acontecendo, o formato, elas já falaram, não, ano que vem eu vou estar com você, eu já quero garantir meu espaço. E daí a gente fez aqui no CDL novamente. E a primeira foi dentro do salão e o estacionamento de lá. Aí, quando eu voltei, daí foi muito legal, que a Vanusa, a diretoria, falou assim, olha, eu preciso de mais espaço. Eles liberaram, né, os 2 estacionamentos, o salão, mais a casa de fralda, não sei. A gente meio tomou conta, assim, né? Foi muito legal todo esse suporte deles. E a gente fez a segunda mostra aqui, que foi um sucesso. Aí foi quando o pessoal de Sorriso veio, o pessoal do CDL de Sorriso, veio e me convidou para fazer uma mostra lá em Sorriso também. Olha só. Que eles vieram, daí a gente fez uma mostra lá em 2018 também. Então hoje ela não está só em Sinop mais, Val? Ela fez essa edição lá em Sorriso. E com isso, antes da pandemia, eu até estava organizando, quando eu fechei a Casa Decor, foi um dos motivos que eu fechei a Casa Decor, que era a loja de imóveis e decoração, que foi onde nasceu a mostra, porque eu estava com um convite já para levar a mostra para Goiânia, né? Estava estudando Cuiabá, porque estava sem a Casa Cor lá na época. Então, ela estava toda preparada para ela se tornar uma franquia e ir para fora. Mas daí, a gente começou a organizar isso em 2020, né? E foi quando veio a pandemia. Então daí a gente segurou tudo novamente, né? Foi a parte de eventos parou, a parte daí, né? Então eu recuei tudo e eu voltei para o comércio novamente. Foi que daí é onde eu abri, junto com a Camila, daí eu tenho uma sócia nas lojas, a Casa Aconchego. Voltou a casa, mas com a palavra aconchego, porque daí ela passou quando eu tinha Casa Decor, era móveis e decoração. A Casa Aconchego, ela é especialista em enxovais e decoração. Né? Então, daí foi quando eu voltei, né? Daí passou esse período de pandemia, aí aos poucos foi voltando a Mostra Iluminari novamente, mas aí ela está aqui em Sinop. E Val, assim, quando você começou com a ideia de evento, seu objetivo era vender os produtos da sua loja? Quando criou a primeira mostra, sim, era o que você queria fazer algo diferente para impulsionar as vendas. Exatamente, eu queria fazer parceria com os arquitetos, né, para eles poderem especificar o meu produto, eles conhecerem quais eram as marcas que eu trabalhava e também as pessoas conseguirem visualizar um pouco do trabalho em conjunto, né, de um projeto bem elaborado, né, com um produto bem posicionado. Então a ideia era essa, era vender esse produto. Mas na primeira mostra a gente já teve, esses dias eu estava olhando, a gente já teve de parceria de empresas de outro segmento, como papel de parede, gesso, iluminação, porque eu não vendia nada disso. Nós tivemos 43 empresas, se eu não me engano, que veio como parceira. Era apenas 10 ambientes na primeira. Só que teve 40 e poucos parceiros que uniu. Isso eu vejo assim como fortalecer. Eu sempre falo que a Mostra Iluminari é muito mais do que sua tendência. Ela cria conexões, ela cria parcerias, ela gera negócio. E isso é desde a primeira edição. Né? A gente sempre criando essas conexões, essas parcerias, se fortalecendo, uma marca fortalecendo a outra e fazendo o nosso comércio ser movimentado. Né? E Val, assim, é muito bonita, né? Eu acho ali o pessoal já traz um móvel, cada detalhezinho, um puxador que é uma tendência, o modelinho até que nem tem puxador também, né? Então, exatamente. Assim, desde um eletrodoméstico, né, charmoso, igual você disse, um papel de parede, aquela combinação de cor, enfim, uma mesa. É todo detalhezinho que inspira a pessoa, né? E para cada desses que a gente está falando aqui, cada segmento,
ele tem uma empresa por trás. Sim. Então, assim, tem. um espaço daquele, quantas empresas que não estão envolvidas estão envolvidas ali, né? Marcas também? Marcas, a Iluminari, ela já tem algum tempo que ela deixou de ser só das empresas locais. Sim. Então, quando acontece a Mostra Iluminari, vem indústrias, vem empresas de fora também, que se fortalece, se junta, né? E também a Iluminari até trouxe as empresas para Sinop também. Um exemplo, em 2018, quando eu fiz a Mostra Iluminari em Sorriso, eu trouxe para a Mostra Iluminari o Fernando Pérez, a Ornari, a Bom Tempo. Então tinha, Bom Tempo não, desculpa, Bom Tempo foi agora, na outra Iluminari. E daí eles começaram, já vinham estudando a cidade, claro, mas foi assim uma decisão, depois que eles participaram da Iluminari, para eles conseguirem entender melhor o mercado. E isso fortalece a nossa economia, é mais empresas chegando, é mais emprego sendo gerado, né? Então, outras empresas que também participou da Iluminari e depois se instalaram, foi a Bom Tempo, o Grupo Solução, que também já vinha fazendo trabalho, né? Daí eles participaram, daí logo em seguida eles inauguraram. Agora inaugurou recentemente a SS Prime, que também é de Lucas, sim, que também ano passado participou da Iluminari, e esse ano eles inauguraram. Então, assim, eu fico muito feliz de ver, né, que a Mostra Iluminari é aquilo que eu te falei. Né? Traz investidores, ela traz as tendências para o público final, ela gera parcerias, né? Então, a Mari Bueno é uma parceira da Mostra Iluminari desde o início. Na Iluminari de 2019, ela fez uma parceria junto com a Paula Bussolari e o Ronaldo, fizeram uma capela, não sei se você vai lembrar, lá no Jardim, lá no Guizone, era um espetáculo aquilo, foi, né? E hoje eles são grandes amigos e se fortaleceram muito algumas parcerias, e daí e é isso que eu falo, assim, olha, é o trabalho. Às vezes as pessoas acham que a Iluminari acontece só naqueles 10 dias. Não, o que ela traz vai para anos, né? Então é tanto nos negócios, nas amizades, nas parcerias, nas conexões, nas empresas que traz para Sinop. Então é muito bom. E Val, você acabou impulsionando o segmento também, sim, né? Porque as pessoas acabam ficando animadas e, enfim, querem investir ali, ver que tem coisa bonita, diferente, quero isso para minha casa, acaba fomentando. Tem como muito. Todo. A gente tem relatos, sempre te pega algum depoimento de pessoas que visitam, né, a feira. E eu lembro que na Iluminari de 2017, aqui, até hoje ela é uma amiga pessoal, até porque eu falo que o trabalho traz muita amizade também para a gente, né? Ela era um projeto dos Paveses e ela viu um quadro nesse projeto. E ela conta, até a gente tem gravado isso em arquivo, né? Que ela conta, ela falou assim, um dia, agora eu não posso, mas o dia que eu for mexer na minha sala, fazer o home, eu quero esse quadro, esse estilo, né? E se passou, eu acho que uns 2, 3 anos depois, eu nem lembrar mais, ela me procurou porque ela queria saber qual era a empresa que estava com aqueles quadros, né? Porque ela queria, porque ela idealizou, ela sonhou, ela gostou e realmente ela queria aquele quadro. E daí a gente conseguiu. Também teve uma outra pessoa que visitou, que ela falou também que ela estava na fase de acabamento da casa. E ela estava muito em dúvida que tipo de abertura ia colocar, de revestimento. E ela fala que ela foi na mostra de 2022 e ela saiu de lá decidindo tudo, que lá ela conseguiu ver o material aplicado. Nossa. Então ela resolveu a casa dela através da mostra, que daí em cada ambiente que ela ia, ela conseguiu, né, se inspirar e realmente ver que era aquele material que ela queria na casa dela. Ela falou assim, olha, eu fechei toda a parte de acabamento com os fornecedores de lá, porque assim, quando eu estava rodando só as lojas, às vezes ver só no showroom sem estar aplicado fica um pouco mais difícil. E Val, e sem contar que para os arquitetos ali é uma grande vitrine, né? Sim, é para todos, né? Eu falo, mas os arquitetos, eu falo para eles que quando eles fazem um projeto, fica guardadinho dentro das casas ou dentro do comercial. As casas, daí quem tem acesso a esse projeto é os moradores e os amigos próximos. Quando eles vão por uma mostra, tipo a Mostra Iluminari,
eles entram no palco ali e com vários holofotes neles. Exatamente. Porque todo mundo está vendo esse projeto, está todo mundo visitando, conhecendo, né? Então, realmente é uma grande vitrine. E aí o cliente já vai se identificar, olha, eu gostei desse estilo, gostei dele, esse aqui vai ser exatamente. perfeito para mim, né? Então... Exatamente, que é importante, né? Tem essa questão de você se Sim. identificar com o estilo do profissional, por mais que eles trabalham conforme o perfil de cliente, mas aí tem muito essa questão mesmo de identificação, né? E Val, como foi, então, assim, quando você cria os espaços lá? Então, os arquitetos foram os seus primeiros parceiros, assim? Depois já outras empresas começaram a aderir? Porque primeiro você queria era vender o produto lá da Casa Decor, então chamou eles. Então, eles já foram os primeiros parceiros, depois... Quando começou, os 2 primeiros anos, então, assim, como foi dentro da loja, então eu convidei alguns arquitetos, né? Na época foi, né, era bem limitada, a loja era pequena. Eu lembro que eu convidei, assim, uma das primeiras que eu convidei, o primeiro escritório que eu fui foi na Marla e na Débora, elas trabalhavam juntas, e elas aceitaram já de imediato, né? E daí depois eu fui convidando os Pavés, e todo mundo que eu fui falando foi aceitando, né? A Denise Fumagalli, a Thaís Teles, e eles, assim, realmente incorporaram de uma forma muito legal, né? Porque realmente aquilo que a gente estava falando é uma vitrine para eles, né? Hoje eu já vejo que vários lojistas já abrem mais espaço para fazer ambientes dentro, né? Mas naquela época não tinha, né? Assim. Não era assim. Então, para eles, assim, então eles foram meus primeiros parceiros. Quando a amostra abriu, deixou de ser Casa Decora e passou a ser a amostra Luminari para poder abrir para qualquer segmento do setor, aí então foram os lojistas, e daí uma das regras que foi criado desde o início é que tinha que ter um arquiteto assinando. Porque, assim, eles são muito talentosos, eu falo que eles são artistas. Eles pegam esse copo aqui, eles não vão deixar esse copo aqui de qualquer jeito, eles transformam isso aqui de uma forma... Eles têm um olhar totalmente diferente, Totalmente diferente. Então, eles conseguem... deixar o espaço lindo. Lindo. Eles pegam, assim, um simples copo e transformam nisso. Então, a ideia desde o início foi essa. Era unir isso, né? Esse talento todo que eles têm de transformar os ambientes e trazer os produtos dos nossos parceiros locais, porque a gente também, uma das coisas que a gente queria era mostrar para o público final que Sinop, os lojistas estão muito à frente sempre, muito atento, então não precisava ir para fora buscar coisas diferentes, porque as lojas aqui estão sempre buscando o que há de novidade no mercado, né? Estão sempre aí visitando grandes feiras, tanto nacionais quanto, né, internacionais, e prova disso foi na Bienal de 2016, que o Rafael Schneider, quem estava assinando o espaço dele era a Mariana Ravazzi, a Kátia Matsubara e a Rafaela Dalmaso. O Nil, ele chamou 3 arquitetas, fizeram um espaço muito bacana, e elas colocaram, ele foi atrás, tinham uns bancos que era assinada pelos irmãos Campanas. A Luminari aconteceu em setembro, esses bancos tinham sido lançados em maio, abril, maio, em Milão. Então, eu falo assim, eu sempre pego essa referência, que eu falo assim, aqui é tudo muito rápido, as pessoas acham, nós estamos em Mato Grosso, demora mais para chegar as coisas aqui. Não, os nossos lojistas e nossos arquitetos estão antenados, estão antenados e sempre buscando trazer o que há de melhor para a cidade. E vamos, então, hoje, assim, o espaço, aí, quando você vai fechar, você já fecha ali com o arquiteto ou é a empresa que é a responsável, que leva o nome? Como funciona aquele espaço que nós vamos lá e visualizamos? Quem seria o dono daquele espaço? A empresa, o arquiteto? Como é? Na verdade, assim, o arquiteto ele pode também ter o espaço, ele entrar como escritório dele. E daí ele vai buscar os parceiros dele para poder transformar esse espaço. Tem vários escritórios que fazem isso porque eles querem trabalhar muito a identidade do escritório. Então, eles vão colocar o produto de acordo com, né, o que eles estão projetando de projeto. E tem espaços que são empresas, que daí eles chamam o arquiteto. Que daí esse arquiteto inverte. Esse arquiteto ele vai fazer algo que valorize o produto daquela empresa. Então, tem as duas situações. Tem tanto para o arquiteto, que quer mostrar aí, né, todo o seu talento, o seu trabalho, né, como arquiteto, e daí ele pega o espaço é dele, e ele cria
esse projeto e ele vai atrás dos parceiros dele, e tem as empresas que querem demonstrar os seus produtos, que daí ela pega um arquiteto para mostrar de uma forma diferente esses produtos. E todos eles na parceria ali um com o outro para divulgar também a marca, o nome. Exatamente, porque assim, um produto puxa o outro, né? Então, às vezes, era o exemplo quando eu estava com a Casa Decor. O que eu vendia era somente móveis solto e objetos decorativos, vasos. Então, assim, mas para poder fazer um ambiente, precisa da marcenaria, precisa da iluminação, precisa do papel de parede. E na iluminária acontece isso muito, por isso que eu falo da conexão. Para a gente criar um ambiente acolhedor, um ambiente que remeta a casa, eu preciso de todos esses elementos. E daí, dificilmente, você vai ter uma empresa que venda tudo isso. Então, a gente precisa unir essas empresas para transformar esses ambientes e daí entregar para o público final para eles se inspirarem e levar isso para suas casas. E o arquiteto então já vai interligando todo mundo ali, fazendo acontecer. Conforme o projeto dele, ele vai desenvolver esse projeto e ele vai ver o que ele vai precisar. Eu vou precisar dessa empresa, dessa empresa, dessa empresa, e ele vai daí fazendo todo esse movimento. E Val, o que a gente observa quando vai acontecer essa feira é mão na massa mesmo, né? É muita mão na massa. A gente vê construção lá dentro. Construção, é uma loucura, assim, a gente fala que é uma adrenalina total e é uma movimentação muito grande. Né? A gente movimenta ali mais de 300 pessoas direta e indireta, 600 pessoas, 1000 pessoas por conta que a gente tem um prazo curto para construir, um prazo para acontecer, né? Então é muita gente envolvida. E eu falo que é assim, eu na Iluminária de 2019, sempre a gente tem uma historinha, né? O nosso cerimonial de abertura estava marcado para as 18h30. Mas assim, a gente inventa tanta coisa e é tanto detalhe que a gente se apega que a gente, às vezes o público final nem vai perceber, mas nós que estamos envolvidos, a gente quer a perfeição, a gente procura pelo menos, né, levar o melhor. Eu lembro que já era próximo das 5, o Daniel Coutinho chegou lá e falou assim: ô Val, você não vai se arrumar não? E eu estava lá, mexendo com umas plantas lá, todas com as mãos cheias de terra, mexendo, dando os detalhes final lá no espaço que era de circulação. Aí eu falei, não, já estou indo. Ele falou assim, vai, porque daqui a pouco tem cerimonial, vamos. Daqui a pouco você vai chegar, brincou, né? Vai chegar aqui toda desarrumada aqui, né? Mas é mais ou menos assim. E isso é com todo mundo, sabe? Com todos os profissionais. E Val, e o que eu acho interessante é que, assim, você trabalha, assim, com o requinte, com o que é de bonito, mas você sempre mantém uma essência dentro de você. Sim. Né? Que igual você falou, eu estava lá colocando mão na massa, fazendo acontecer, mantendo essa simplicidade também, né? E esse ser humano incrível que você é. Obrigada. Eu acho assim tão interessante isso, né? Porque o produto que você trabalha é um produto muito luxuoso, né? Sim, assim, de requinte. E, enfim, mas você mantém essa essência bonita dentro de você. Isso é uma coisa que eu peço a Deus, né, que sempre me ilumine e que mantenha isso em mim, essa humildade, essa simplicidade, porque assim, é o meu trabalho entregar isso junto com os meus parceiros, né, mas eu tenho os meus valores, a minha essência, da onde eu vim, né, e eu acho isso muito importante a gente manter isso, né. Então, às vezes até algumas pessoas, quando vêm empresas de fora, que já aconteceu, e que a gente começa a conversar, daí eles acham que é uma dificuldade até conversar comigo. E daí quando eles chegam aqui, eles veem que está tudo junto e misturado lá. Falam, não é nada disso, gente, né? A gente está aqui para fazer o negócio acontecer e entregar o que tem que ser entregue, né? Ivan, antes de você ter a Casa Decor, qual foi a sua primeira profissão ou sua formação? Nossa, eu venho de uma família muito humilde, né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Quando a gente veio para Mato Grosso, meus pais não conheciam Sinop. O meu tio, tinha 2 tios que moravam aqui, meu tio que chamou por parte da minha mãe para vir para cá, e meus pais simplesmente, meu pai carpinteiro, minha mãe costureira, venderam lá a casa e veio com os filhos para cá, em 84. E daí viemos, e daí meu pai... Quando a gente chegou aqui, naquela época eles faziam isso, né? Veio para cá só com a roupa e algumas coisas. Então a gente foi morar numa madeireira ali na entrada de Santa Carme.
até o pai conseguir construir. Ele fez uma casa, tinha comprado um terreno ali na Rua da Gerba, no Primavera. Então a gente ficou morando nessa madeireira e meu pai foi trabalhar nessa madeireira. E logo no início meu pai sofreu um acidente e quebrou a perna, então ele ficou meses sem poder trabalhar, né? E a minha mãe teve que assumir, daí depois a gente veio para a cidade, mas a minha mãe costurava, ela fazia pastel para a gente vender, porque os filhos tudo meio pequeno, né? Era pastel, era coxinha, era pão. Então a gente começou aí a minha vida comercial, vendendo então salgado. Naquela época a gente catava alumínio para vender, que o pessoal comprava, então começou aí já assim. E daí depois foi crescendo, né? Daí o meu primeiro trabalho foi no Verdurão, de né, atendente ali. Depois entrei no supermercado Ricato, na época, fui pro Machado, e fui indo sempre, né, trabalhando. Aí depois, né, eu trabalhei muitos anos na Loja Gaúcha, daí depois, já mais adulta, já fui gerente lá por muitos anos, 14 anos. Sempre no comércio? Sempre no comércio, E daí, sempre com venda, por sinal, sempre né? Com venda, daí teve uma... na Gaúcha, daí eu não fiquei diretamente na venda, né, depois, sim, né? Mas, administrativa. Mas era envolvido com o público, né? Aí, quando eu saí da Gaúcha, aí eu fiquei 1 ano e pouco ajudando meu irmão lá na marmoraria, e daí foi onde surgiu a oportunidade da casa. Né? Era uma empresa onde era a Casa Decor, era uma empresa de móveis de área externa. E eu acabei ajudando o meu irmão a fazer uma parceria ali com eles, né? Porque ela vendia aqueles móveis de alumínio, ela não tinha os tampão. Aí eu falei, por que você não coloca já os tampos de granito, já coloca isso aqui? Então, eles fizeram uma parceria. Já começou a ter as ideias. E daí, logo nisso, daí a gente foi, daí eu estava ajudando meu irmão, eu ficava lá com ela, e daí ela fez uma proposta, porque a família dela tudo era de Tangará. E essa fábrica lá, ela fez uma proposta, você não quer comprar a loja, ficar com a loja? Eu falei, não posso, né? Daí, mas depois, como conversando, fui ajudando ela. Aí ela fez uma proposta lá, daí eu aceitei, falei, mas aí então eu vou mudar o perfil da loja, porque na verdade desde criança eu sempre gostei muito da parte de decoração. Sim. Né? E daí foi a oportunidade, que daí eu sempre achei que eu queria ser arquiteta, né? Mas na verdade o que eu gosto mesmo é do design de interiores, né? Gosto da arquitetura, mas o design de interiores é o que mais grita dentro de mim, né? Val, com essa trajetória você foi assim se encontrando e definindo, né? Sim, exatamente. Essa característica. Isso, quando eu era criança, a minha mãe, eu sempre gostei muito de cuidar da parte decorativa da casa. Olha só. Não gosto de cozinhar, não gosto sei comandar, você gosta de ficar da parte mais da casa, assim mesmo, mas a parte de decoração eu sempre gostei muito. E isso veio daí, né? Agora eu tive a oportunidade de realmente trabalhar com isso agora, né? Daí com isso eu fui buscar curso, fui fazer uma faculdade, fui buscar, né? Me especializar nessa parte de design de interiores, né? Que é o que eu gosto, que é o meu meio mesmo, né? E aí você buscou formação então nesse segmento mesmo? Sim, daí eu comecei a buscar vários cursos primeiro, né, na parte de design interiores, comecei a visitar algumas feiras, né, comecei para São Paulo e daí fui buscando, depois peguei uma faculdade à distância de design, porque eu queria, na verdade, quando eu estava com a loja, nunca foi a ideia de eu trabalhar como design, mas eu poder entender todo esse universo para eu poder assessorar os meus clientes, né? Então, daí eu fui indo para esse caminho, né? E daí veio mostra, veio outras coisas. E assim, nossa, Val, muito interessante, porque com o tempo você foi assim desenvolvendo cada vez mais, né? Essa aptidão que você tinha. Sim. E sabe o que eu acho muito interessante? Assim, você é uma pessoa muito criativa e cheia de ideias. Mas existe uma distância entre ter uma ideia e a coragem de fazer, não é? Sim, às vezes a pessoa tem o sonho de ter uma empresa, mas a coragem de ir lá abrir a própria empresa, né? Às vezes nem todo mundo tem, porque a gente sabe, em tudo tem os desafios. Ser empresário também é um desafio, né? Muitos desafios. E como que você lidou com essa parte da ideia até a coragem de fazer, de realizar? Inclusive, até você já falou aqui, você tinha ideia, vou fazer luminária. Não, mas isso pode não dar certo, isso pode ser algo, né, que não tem nada a ver.
gente, e realmente, né, as grandes ideias, às vezes elas surgem assim. Surge, né? Eu realmente sou uma pessoa muito criativa, minha cabeça processa muito. Eu falo até pro Wilson, né, Gabriel, que eu me sinto às vezes cansada, porque é muita coisa na minha cabeça, por mais que eu tento, mas eu falo que só que eu também peço, assim, muita iluminação para Deus, né? De tudo que eu vou fazer. E quando eu sinto no meu coração que a força que é para mim fazer, aí mesmo com medo eu vou e faço. Vem não, e eu vou insistindo. É o exemplo de várias coisas que já aconteceu. Porque eu sinto, né? Eu sempre peço para Deus, coloca no meu coração a sua vontade. Se for para ser, me coloca que eu vou fazer. Mas se não for, comece já a tirar isso do meu coração. E às vezes até demora um pouco esse processo, porque a gente não tem entendimento também tanto assim, né? Às vezes é difícil de entender as coisas. Às vezes eu até falo, Deus, não estou entendendo. Não estou conseguindo entender ainda, né? E às vezes, mas daí, quando eu sinto essa segurança no meu coração, aí eu ganho uma força que é de Deus mesmo, né? De correr atrás, de fazer acontecer. Quando eu fiz a primeira edição, o meu irmão, ele chegou e quando ele chegou lá e viu a loja destruída, desmontada, né? Ele falou, meu Deus, que doidura. Falava pro Wilson, ele disse, mas essa mulher é doida, né? Aí, quando ele chegou e viu a loja transformada, daí ele falou assim, olha, você é uma mulher de peito mesmo, hein? Fazer tudo que você fez aqui com pouco dinheiro, praticamente sem dinheiro, né? Transformar isso é muita coragem. Eu falei, mas a gente acreditar, né, também. E lógico que não é só sonhar, igual você falou, sonhar, eu quero isso. Não, tem que dar uma analisada também no mercado, sentir isso também, né, se é realmente a mesma coisa quando foi para abrir agora a Casa Aconchego, né, quando eu resolvi voltar para o comércio. Esse projeto da Casa Aconchego, da parte de enxovais, eu tinha engavetado, porque quando eu tinha Casa Decor, algumas vezes eu recebi fornecedores oferecendo essa parte de cama, alguns clientes falavam, e daí eu tinha dado uma certa estudada nesse mercado. E daí, quando agora veio a pandemia, eu comecei a pensar, o que eu vou fazer? E daí, o nosso luminário parou. Eu falei, eu vou precisar voltar, fazer alguma coisa. Eu falei, mas aí para a loja de imóveis não vou voltar, porque o investimento é muito alto. Eu tinha um ano e pouco fechado ela, tinha, né, feito uma super promoção, não era o ideal, e também não quero. E daí eu falei, mas esse tem mercado. E daí foi, mais uma vez, Deus agindo na vida. Eu estava com um programa, fazendo uma participação no programa da Sueli Nascimento, que era o Arquitetando Ideias com a Val, isso foi no período da pandemia, ela me chamou para fazer essa participação, então onde eu mostrava realmente essa parte da construção, da decoração, né? Visitava arquitetos e empresários para mostrar tendências. Que legal! E daí, numa dessas apresentações, eu fiz uma gravação com a Camila, que é minha sócia, que eu fui fazer com ela, para ela montar, porque ela fez um curso sobre mesa posta, etiqueta, né? Então, ela gosta até hoje muito disso. Sim. E daí, ela montou uma mesa para o Dia dos Namorados para a gente falar sobre isso. E daí, foi onde que a gente começou a conversar e a gente viu que as nossas ideias eram as mesmas. Daí a gente uniu as forças. E Val, e realmente é isso, quando você diz da parte da pandemia, foi um momento que muitas pessoas começaram a ficar em casa e até ter um olhar maior para casa mesmo, né? Nossa, para nós foi excelente. Mas assim, eu preciso organizar aqui, isso aqui posso fazer diferente, né? A gente tá ficando tanto em casa. E se a gente for ver, a casa é o quê? É o lar, é aquele momento aconchegante, né? Onde você chega para descansar com a sua família, aquele conforto da casa, né? E independente do tamanho da casa, ela pode ser aconchegante. Né? Eu costumo falar muito, Dani, que a gente precisa preparar a nossa casa para nos receber. Porque a nossa casa é o nosso refúgio, é o nosso bem maior, porque ali está a nossa família, ali é onde a gente descansa, ali é onde a gente projeta os nossos sonhos, aonde a gente, né? Então, a casa, ela realmente é um lar e é um lugar da gente recarregar as baterias. E ela tem que ser preparada. E isso, ser preparada, não é para receber os outros, é para receber a gente mesmo. A gente precisa desse conforto. Então, o objeto de decoração, ele não é
é só para status ou para deixar bonito. Ele que vai te dar esse acolhimento, deixar aquela casa mais harmoniosa, mais aconchegante, o quadro na parede, a peça que te lembra alguma viagem, o tapete te dá aquele aconchego, né? Então é muito importante isso. E na aquela pandemia, cama bonita, bem a cama bonita, né? exatamente. Eu falo que isso é investimento. Agora eu não estou falando nem como empresária do ramo de cama e mesa e banho, mas falando da importância de você ter eu não vendo colchão, mas é importante você ter um colchão muito bom. Você investir na sua roupa de cama, no seu travesseiro. Porque onde é que você descansa e recarrega suas baterias para você ter um dia produtivo seguinte? É na sua cama. Então, ainda tem pessoas que às vezes investem muito lá na área gourmet e esquece do quarto. Eu falo que não, o quarto tem que ser prioridade. Tudo, na verdade. Você vai fazendo aos poucos, se organiza, né? E na pandemia, as pessoas começaram a ficar muito em casa, então tem muitas pessoas que despertou isso. Elas perceberam a importância realmente de você trocar uma capa de almofada, de você pôr um tapete ali diferente. E eu lembro, assim, que quando a gente abriu a loja bem foi em outubro de 2020, então estava naquela fase da pandemia mesmo, né? E as pessoas, elas compravam muito. A gente nunca vendeu tanta capa de almofada e tapetinho de porta. As pessoas, olha só. né? Porque é aquela coisa, às vezes você dá uma repaginada, você dá um ar diferente no seu ambiente, trocando pequenos objetos. E as pessoas estavam fazendo isso, elas estavam movimentando, elas começaram a ficar muito tempo em casa, elas começaram a receber mais em casa. Então começou um olhar diferente esse movimento. Tanto é que quando veio a Iluminari seguinte, foi Refúgio Habitável. Agora essa última foi Refúgio Habitável. Isso. Né? Tudo porque, assim, eu acredito muito nessa essência, né, da casa, de você ter esse cuidado. Então, sempre ou é conexão, refúgio da alma, refúgio sempre para as pessoas terem esse cuidado. E o seu produto, Val, ele trabalha muito a família, né? Por exemplo, uma casa. Aí a família é a base de tudo. Tem tudo, né? exatamente. Então, pode ver quando tem alguma situação, quem está lá, os primeiros. É a família. Independente se tem confusão um outro, mas é a família quem vai estar lá. Toda família, né, tem a sua logística ali do dia a dia, né? Mas é família, né? Então é isso. Então aí ele trabalha muito isso. Muito. Né? A casa, o lar, o aconchego, a família. Agora mesmo, com a Casa Home, que é a nossa filha mais nova, que é a parte de mesa. Então, o nosso slogan é amor que compartilha. Porque também é onde que a refeição ela é feita, né? A mãe faz com muito amor aquela refeição, o pai, ou quem for, né? Onde se reúne, onde estão os melhores momentos. É na hora que você está saboreando, na hora que você está ali comendo, né? Então, a gente acredita muito nisso, né? Que isso faz muita diferença no dia a dia. Eu costumo falar muito para a nossa equipe que a gente não vende produto. A gente vende conforto, a gente vende qualidade de vida. Porque isso não é supérfluo, é coisas que vai te trazer bem-estar. E você estando bem com você, com a sua família, você consegue também passar isso adiante, né? Você consegue trabalhar melhor, você consegue, né, atingir melhor as suas metas. E isso também com a organização, né, Val? Com certeza, a organização. Né, é essencial. E o espaço que a gente observa, por exemplo, lá na Iluminari, assim, quando você passeia por lá, você se sente muito bem, né? É gostoso de lá. O espaço está bonito, ele está organizado, né? E isso também, até o pessoal diz que trabalha até a mente da pessoa, essa parte de organização do espaço, tem né? muito, isso é comprovado, isso é comprovado. Então, é importante realmente ter organização. Não é o tamanho, igual a gente estava falando antes, né? Bons projetos cabem em qualquer espaço, mas esse espaço precisa ser planejado e organizado. Então, não sei se você já ouviu, eu aprendi isso com a minha mãe, né? Eu falei, não sei se isso era mais para poder arrumar a cama, mas tipo assim, não sai de casa sem arrumar a cama. Minha também falava isso. Porque senão o seu dia vai ficar todo bagunçado. Se deixa a cama bagunçada, o seu dia ela tá lá. Então era uma técnica, de repente, de mãe para poder arrumar a cama. Mas só que faz sentido você chegar na sua casa e você encontrar a sua cama arrumada, e você chegar em casa, a sua cama está lá do mesmo jeito que você deixou de manhã. Então, o bem-estar que ela te remete
faz toda a diferença. Você chegar em casa, a sua pia está organizada, né? Então, tudo isso faz diferença. Sabe, Val, você me fez recordar que a Fátima Scarpa, que esteve aqui, né? Sim. E ela falou muito disso. Nossa, mulher referência. Referência, né? ela é, né, da uma família tradicional, né? São Paulo, viaja o mundo, né? Então... Sim, ela realmente... E ela disse muito, e sabe que isso me chamou muita atenção. Uma das coisas, né? Porque ela falou tanta coisa interessante. Assim, às vezes a pessoa tem na casa lá a sua equipe, né, a pessoa que ajuda, o funcionário que vai lá para arrumar, para organizar, mas é partir da própria pessoa, desse amor com a casa dela, de ir lá, dar esse toque dela, a organização, detalhezinho, isso faz a diferença. Faz, né? Muita diferença, né? E não é porque você... que ela mesma faz lá também, sim, né? Exatamente. Eu, na minha casa, nós, né, lá em casa, eu tenho um filho, né? O Lucas, hoje ele não mora com nós, ele está estudando fora, mas assim, a gente sempre, então, desde cedo com ele, e tanto eu quanto o Wilson, a gente, independente se a gente tem funcionário em casa ou não, a gente que arruma a nossa cama, né? Então, a louça do café, a gente lava a nossa louça do café. Tem dias que está mais corrido, a gente sai, volta, às vezes acaba ficando dependente, mas a gente procura sempre, né, manter a casa organizada, mesmo que vá uma outra pessoa lá para fazer, de repente, o geralzão, né? Então, a gente procura, até nós tínhamos uma diarista com a gente, que ela falava assim, nossa, eu nunca trabalhei numa casa tão organizada. Eu falei, mas eu não acho a minha casa tão organizada, eu falei, né? Ela falou, não, aqui tem mais poeira, porque daí não tem época, né? Ela falou, mas vocês colocam os calçados no lugar, vocês colocam as toalhas no lugar. Eu falei, mas as pessoas não colocam? Ela, não, tem pessoas que não. Eu falei, então tá bom. Mas é exatamente isso. E Val, e assim, e parece que tudo... E olha como é interessante que a gente tá falando isso aqui, né? Por exemplo, essas dicas, tudo isso você também já transformou num outro evento que foi o Conexão Mulheres, onde já veio o Faz, onde veio tantas outras aqui. E quando você faz um evento como esse, você sempre está buscando o quê? Às vezes trazer aquela dica legal. Uma mesa aposta. Como que a gente faz? Daí eu mesmo quero preparar na minha casa. Como eu vou fazer? Aquela dica, o que é o certo? A etiqueta, né? Que muito se fala, tanta coisa. Então, às vezes, quem tem esse amor, esse carinho, esse cuidado, né? Com a família, com a pessoa, enfim, com a própria pessoa mesmo, né? Sim. Não só como os outros. Isso você também transformou em mais um evento onde tem um Conexão Mulheres. Isso, o Conexão Mulheres também é um outro projeto que ele ficou bastante tempo guardado, e a ideia também sempre foi, Sinop, ela vem sempre, né, crescendo muito, se desenvolvendo muito, mas assim, a gente percebe que às vezes faz falta algum tipo de eventos com um pouco de conteúdo, que tenha lazer, mas que tenha conteúdo que agregue, né? Então, essa foi uma das ideias, trazer uma tarde diferenciada para as mulheres, mas trazendo muito conteúdo, lazer, eu estar ali junto com um grupo de amigas, mas também ali conhecendo um pouco de empreendedorismo, ou da parte de mesa, ou de etiqueta, o que for, né? E daí nasceu essa ideia. E o Conexão Mulheres, como eu falei, né, foi aqui a primeira edição aqui no CDL. Na primeira edição, eu trouxe a Mônica Salgado e a Alice Salazar, né? Então, né, que são umas referências aí no Brasil, né? Excelentes nomes. A Mônica, ela veio com toda a experiência dela como jornalista e influencer, então ela trouxe muitas dicas, né? Foi bem legal. A Alice, tanto com a parte de maquiagem quanto da parte de empreendedorismo, porque ela tem muitas, hoje ela tem a marca dela própria, né? Tá aí no Brasil todo, trabalha aí à frente de marcas fortes como Garota Propaganda, né? Então, isso também, de uma forma, vem trazer muita informação, porque às vezes tem algumas mulheres que ainda estão perdidas, o que eu vou fazer, né? Ou estão buscando alguma coisa para se reinventar, né? Então, a ideia era essa, trazer essa informação. A gente teve nesse dia também a Veridiana Cavalieri, que também lançou um livro. A Veridiana também é um destaque na nossa cidade e região, não só a nossa cidade, né, no Brasil. E você busca valorizar as pessoas daqui também, né, Val? Sempre. Todos os meus eventos, né, eu sempre procuro priorizar primeiro, sempre quem é da cidade, né?
e daí agregando algumas inovações, né? Então, sempre é buscando realmente a gente valorizar o que nós temos aqui. E assim, aí também, eu estava até pensando aqui, é pegar o espaço que tem lá na Iluminare, né? E talvez trazendo ali no Conexão Mulheres o comportamento da mulher dentro de casa, circulando Sim. por um quarto bonito, por uma cozinha, né? Então, aprendendo muita coisa ali. Por exemplo, eu tenho aquela cozinha linda, maravilhosa lá da Iluminare. Mas como que eu vou deixar isso aqui mais aconchegante? Como que eu vou me movimentar aqui dentro? Aí vem Conexão Mulheres. Vem Conexão Mulheres. E a próxima, vou soltar um spoiler aqui para você em primeira mão, tá? A próxima Iluminare vai ter muito dessa sua fala, né? Então, assim, ainda não posso soltar, porque ela é um projeto que está ainda sendo desenvolvido, assim, né? Como sempre, todos, né? Mas com muito amor e carinho. Ela vem numa roupagem nova, num lugar novo, né? E com esse propósito, a experiência. Então, vivenciar realmente cada ambiente, cada objeto. E Val, já tem data marcada? Ainda não, porque a gente está assim, já tem local, mas a gente... Não, é ano que vem. Ano que vem. Ela vai ser adiantada, porque como o local já está definido, então agora a gente está no processo de projeto mesmo, desenvolvimento de essência, essas ideias que eu acabei de te falar, né? Então vai ser algo muito bom para a cidade, para as pessoas realmente se conectarem com marcas, se conectarem com a experiência e conseguirem levar isso para suas casas. E Val, assim, quando você promove esses eventos, a gente vê muitas pessoas de fora. Muito. Né? O pessoal acaba juntando um grupo e vindo a Sinop aqui, acaba movimentando desde o hotel, enfim, tantos tudo. Né, a gente movimenta tudo. Salão de beleza. Né? Até teve uma vez uma dentista falou assim, até eu ganhei um cliente por causa da Iluminare, porque teve alguns profissionais que foi fazer lá umas lentes, né? Eu falei, que coisa boa, né? Eu fico feliz, né? A intenção é essa. Movimenta muito. Grupos de fora vindo também, né? Excursão. Vem muito, excursão. As cidades vizinhas vêm muito forte, né? Uma referência Sinop já. E nesse segmento agora com o seu evento, na verdade, sim. Né? Onde tem Sinop, vamos lá. Nós já temos 2 anos, né, que eu fechei parceria com o Newton Lima, que ele é de São Paulo, e ele é embaixador hoje da LG, da marca, né? Ele tem grandes marcas, ele visita todas as casas cores do Brasil, as feiras de Milão, então ele é curador de algumas marcas, então ele é uma referência. E quando eu fechei essa parceria, foi exatamente para a gente poder trabalhar esse olhar de fora, né? Então, ele trabalha muito a Iluminare, né, para esses outros profissionais, para esses outros estados. E a gente já na verdade, há alguns anos que a gente vem trazendo a cada Iluminare, tá vindo indústrias para cá, representantes, né, que passam pela Iluminare, pessoas importantes, né, que venham, que às vezes estão em parceria com alguma marca, e está sempre acontecendo, né? Então, tem pessoas que às vezes ligam, né, entram em contato com nós pela rede social, querendo saber quando vai ser Iluminare, que é pessoas, né, do Paraná, São Paulo, que querem vir visitar, porque às vezes já tem alguma coisa aqui por perto, quer aproveitar, conciliar datas, é bem interessante. E Val, no entanto que você ficou bastante conhecida assim também pela promoção dos eventos, que aí surgiu também aqui a assessoria de eventos corporativos. Tipo, a Val sabe fazer, então vamos procurar ela. A assessoria, a empresa de eventos foi criada, né, por conta da Mostra Iluminare, né, que é a que promove, né, a VA Eventos, que é a minha assinatura, Val Araújo, ela que promove todos os eventos que é da minha criação, e daí com isso já tem alguns anos que algumas empresas, né, às vezes, Val, você tem boas ideias, né, eu preciso da sua ajuda para organizar isso ou isso, então eu já fiz alguns eventos assim, bem pontuais, né, por conta até que eu não consigo também
fazer muita coisa por conta dos eventos pessoais que a gente já tem, que é os 3, mais as lojas, né? Então, mas eu já fiz o Fórum Blindex, já fiz a inauguração da Aramis, né? Já teve o lançamento de joias, né? Agora estou organizando aí um lançamento de um condomínio, de um grande condomínio que está chegando aí na cidade, vai ser agora mês que vem. Então, assim, são eventos bem pontuais que quando a pessoa não quer, ela quer realmente criar toda a estratégia, né, perfil de público, não é só, eu quero alguém para organizar a decoração, não é o perfil, não é o caso da VA Eventos. É quando precisa de estratégia, criação mesmo, e estratégia para atingir o público-alvo certo, né? Então, aí entra a VA Eventos. É onde você levou toda a sua experiência para mais segmento também. Exatamente. A experiência, a parte de relação, contatos, né? Para poder ser assertivo, né? No perfil de clientes ou de convidados para determinado evento. E Val, agora aproveitando, falando aqui de mais uma novidade, que inclusive vai ser aqui na CDL, né? Já o Marco, acho que... não sai daqui do CDL, né? Não sai do CDL. MT Construir. Fala um pouquinho pra gente dessa proposta. É uma novidade, primeira vez que vai ser realizado este. Isso mesmo, é um novo desafio, né? Que é aquele... Aí estamos aí com esse desafio. É uma feira. Até as pessoas, quando a gente lançou, as pessoas começaram a perguntar, mas não vai ter mostra luminária? A mostra luminária está mudando o nome? Realmente, também pensei. Mas não tem nada a ver com a mostra luminária. A mostra luminária, como já falo, o nome é uma mostra de arquitetura e design de interiores, onde todo mundo que já conhece, já visitou, são os ambientes, né, decorados, assinado por arquiteto, com toda aquela tendência, né, de produto. A Feira MT, ela é uma feira de negócios. Então, ela vai acontecer agora, de 17 a 20 de setembro aqui no CDL, e é uma feira do ramo da construção e do ramo imobiliário. Então, ela vem, né, vai ter engenheiro aqui dentro expondo seu serviço. A ideia é o quê? Eu quero construir, eu quero reformar, eu quero adquirir um apartamento, um terreno, mas eu não sei por onde começar, não sei quais são as opções que tem na cidade, ou eu tenho que ficar rodando a cidade inteira para me conhecer. Então, a ideia é a gente trazer para dentro do centro de evento várias empresas desse segmento, para as pessoas virem visitar e, de repente, resolver a sua vida, chegar aqui com o sonho e sair com o projeto já para o sonho, para a execução. Então, aqui vai encontrar arquiteto, vai encontrar engenheiro, vai encontrar... vai ter aqui financeiras, para, de repente, para quem quer financiar ou como, né, adquirir, né, um imóvel por um desses financiamentos. Vai ter incorporadoras, vai ter imobiliárias, vai ter... a parte de acabamento, né? Portas, decks. Então, vai ter de tudo um pouco. E a gente vai ter também talks, palestra, que é para esse universo. Então, a nossa ideia é trazer oportunidade mesmo com o MT para quem está querendo aí, né, construir ou reformar ou adquirir, porque a gente vai fazer, né, rodada de negócio no sábado para as pessoas poderem vir negociar, adquirir seus produtos. E seria mais voltado ao negócio mesmo, né? Assim, já com o produto pronto, talvez uma casa, apartamento, a ideia terreno. Isso, terreno. Então eu não sei, eu tenho terreno, mas eu não sei ainda por onde começar. Então vai ter aqui, eu tenho que começar, tem que ter um arquiteto para projetar isso. Então vai ter algumas opções aqui, eu preciso de um engenheiro, eu preciso, como que eu regularizo essa minha obra? Vai ter empresas que vai estar cuidando disso. Então vai ser muito legal as pessoas virem, porque daí a ideia é delas conhecerem as novidades que tem na cidade, mas também negócios, né? Então ela vai conseguir ver tudo num lugar só. Então vai ter aí novidades, sempre os lojistas, eles sempre trazem novidades e oportunidades de negócio, né? Então vai ter para você conhecer aí as inovações, mas também
para quem está procurando oportunidade aí de negociar diferente. E para quem às vezes já tem essa experiência, já constrói alguma coisa voltada assim ao ramo de material de construção, novidades nesse segmento, ou daí já não é esse público? Não, é esse público também. A ideia, porque como a gente vai ter a rodada de negócios, Sim. Então é muito importante, até para quem já tem experiência, ou já está com a sua obra andando, ou já tem, vir visitar, porque ele pode ter algo diferente aqui nas negociações com essas empresas. E às vezes, de repente, essas empresas que estão aqui não é a empresa que ele está tão habituado a visitar. Então, é uma oportunidade de conhecer mais de perto, né? E também essas oportunidades de facilidade mesmo. E daí, nesse segmento, vai ter que tipo de empresa voltado ao quê? Vai estar bem mesclado. Ó. Por exemplo, nós vamos ter aqui, que a gente vai usar, começa aqui pelo lado, no estacionamento. Então, a gente vai ter a WH, que é a parte de visual, então assim para empresas, né? Então fachadas, e ela vem com uma inovação até que ela começou agora, ela até vai trazer vai lançar, vou dar um spoiler aqui também, vai lançar aqui no MT um lançamento de produto deles, que é a parte de ACM, então para banheiros, casa, é uma inovação que eles estão trazendo. Então vai ter, eles falaram para mim que dá para construir uma casa com esse material. Então eles estão trabalhando nesse projeto. Então, para quem quer conhecer esse tipo de tecnologia, exatamente. E as novidades também vai ter acesso aos produtos. Vai ter também, acesso né? aos produtos, exatamente. Você vai conseguir conhecer esse portfólio melhor de cada empresa, o que cada empresa está trazendo. Então a gente vai ter empresa de ar-condicionado, que de repente, né, para você trocar melhor, entender qual que é o ar-condicionado mais adequado, né? Que tipo. Então, porque hoje tem de tudo, né? Então tem empresa de ar-condicionado, a gente vai ter uma empresa. Nós vamos ter o Banco Sicoob, que vai estar oferecendo linhas de crédito. Entendi. Nós vamos ter empresa de deck, empresa de portas, vamos ter construção a seco. Tudo que a pessoa precisa ali na hora de... A parte de esquadria e vidros, vamos ter imobiliárias, vamos ter apartamento, vamos ter terrenos, vamos ter... Vai ter desde para a pessoa que quer fazer, que já faz, ou para aquela pessoa que já quer tudo pronto. Exatamente. Né? Daí cada um vai se identificar ali com o que eu posso, né? Eu já quero tudo pronto, eu quero começar do zero, então ela vai encontrar várias opções. E Val, como surgiu essa ideia que do MT construir? A demanda também ou não? O MT Construir surgiu por conta da Mostra Luminari. A Mostra Luminari, todo ano, quando acontece, a gente tem uma procura muito grande de empresas que querem participar da Mostra Luminari. Exatamente por tudo aquilo que a gente conversou, pela visibilidade, por tudo que ela traz, né? E só que a Mostra Luminari, ela já tem esse padrão, né, que é do ambiente decorado, de ter um arquiteto, de não ser um showroom, e sim um ambiente de casa, um ambiente comercial. Então, ela limita alguns segmentos, né? E daí, cada ano, a gente tenta, de uma maneira ou outra, introduzir alguma coisa que não fuja do padrão da Luminari, né? Que é a parte do sonho, daquela coisa toda pronta, né? E daí, com isso, já vem um tempo, o pessoal do ramo imobiliário também sempre falou, a gente precisa, às vezes, ter algo mais voltado para o nosso setor. E daí foi onde nasceu a ideia para a gente unir essas forças aí, né? Então, o MT Construir, ele é o início da obra. A Luminari é aquela já finalização. É quando já está pronto e você precisa já do profissional para você entrar já com a parte do mobiliário solto, do planejado, né? Enfim. E Val, assim, quem está assistindo a gente, às vezes, gostaria de participar, então como que faz aqui da MT Construir? As empresas ainda podem procurar vocês ou já está fechado? Nós temos ainda alguns espaços, né, na área externa. Interna a gente não tem mais. A gente até meio setorizou também, né? Então a gente tem alguns espaços. Nós temos o nosso Instagram, que lá tem um link que cai direto com a nossa equipe, né? Então é o MT Construir. Você pode acessar a nossa bio lá, que já cai direto no contato do nosso comercial, do administrativo, para tirar todas as informações e dúvidas de como participar ou de como visitar, né? O que vai ser os expositores.
E vamos reforçar então os dias, Valdir, o horário certinho para as pessoas virem. Então tá. Então o MT Construir vai ser do dia 17 a 20 de setembro. Isso é numa quarta-feira e termina no sábado. Vai ser das 9 da manhã às 19 da noite. A gente fez um horário diferenciado, né, para quem está de repente trabalhando, a hora que sair consegue passar aqui pelo CDL, né, e visitar. E ao sábado vai pegar o sábado também o dia todo ali para poder realmente quem não trabalha no sábado conseguir também vir passar com mais tempo, passar. E a vantagem é que o CDL ele é muito central, né? Então, durante o dia aí você saiu, quer dar uma passadinha aqui para aproveitar, vai estar de fácil acesso. E Val, vai ter algum custo para as pessoas que quiserem vir aqui participar, acompanhar, visualizar, né? Não tem custo, a entrada é gratuita, né? E com certeza, eu tenho certeza que todos os lojistas estão preparando algo muito especial aí para receber, né? Então, as pessoas que foram visitar, elas vão ter aqui, né, bastante oportunidade e também muito acolhimento com esses empresários que estão preparando essa feira, que tenho certeza que será também uma feira que vai fazer a diferença aí para o nosso comércio e também para o público final. Com certeza. Val, eu agradeço você imensamente por você ter vindo aqui, né, falado para nós sobre todas essas novidades, essas tendências. A gente teria muito mais assunto para falar por aqui, né? Mas tempo meio curto. Então o espaço continua aberto, Val. Toda vez que você tiver sempre ideias, enfim, né, inovação, aqui você pode vir e trazer em primeira mão para o pessoal. O espaço está sempre aberto para você. Parabéns por tudo, por você levar o nome de Sinop, por você atrair muita gente para vir para cá, para você movimentar essa cidade, para você deixar essa cidade mais bonita ainda também. Ai, obrigada, é sempre um prazer estar aqui. E você também, né, Dani, sempre parceira aí dos eventos, sempre fazendo cobertura, né, e sempre acompanhando de perto, né, então é um prazer sempre estar com você, estar aqui na CDL e também fazer esse trabalho por Sinop, que eu falo que eu não nasci aqui, mas eu me considero, né, vim para cá com 8 anos, então é uma cidade que eu amo e realmente eu faço tudo de coração, porque é aqui que a gente, né, também tá, né, plantando e colhendo nossos frutos, né? Com certeza. E a gente gosta de mostrar o que tem de melhor por aqui também, né, Val? Exatamente. Isso mesmo. Val, muito obrigada. Sucesso sempre para você. Amém, para nós. Né? E eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. Vou te esperar. Tchau, tchau.